Fala pessoal, vamos ver aí se agora ao contrário vai dar certo. Vamos ver aqui. Vamos ver quem que tá aqui. O som tá bom aí? Você viu? Aí, ó. Eu acho que é o Luciano que não sabe fazer, hein, gente? E aí? Me ouve bem? Sim, e você? Maravilha. Tô, Cara, tô que. Bom, achando, enfim, tô né? achando que é o Luciano que não sabe fazer, hein, galera? Eu também acho, viu? De vez em quando a gente dá uma apanhada aqui, rapaz, tá doido? Ah, é. A tecnologia não é moleza não, né? Não. Mas que bom que deu certo, né, cara? Porque muitas pessoas estavam esperando aí já para participar e ouvir nosso bate-papo aqui. E aí, como é que você tá? Tudo bem, cara. Estamos aqui no Canadá, no verão, né? Hoje, deixa eu ver exatamente quanto temos de sol. 31 graus hoje, cara. Tá bastante 31. quente. Olha, aqui tá nublado hoje, mas tem feito bastante calor também. Aqui tá naquela fase, né? Tipo, faz calor, esfria um pouquinho. E Curitiba, né? Para quem conhece, enfim, sabe que aqui faz as 4 estações do ano num dia só, cara. É muito louco. Mas agora tá. Eu tô sem acesso à temperatura agora, mas creio uns 25, 26 por aí. Hoje tá mais fresquinho, o tempo tá nublado, né? Tem previsão de chuva para amanhã aqui na região. A, a Érica diz que tá 33 lá em Sumaré, né? Que coisa. Ah, lá é É, sempre calor, né, cara? é. O inverno é Bom, uma semana. uma semana, bem isso. Bom, já que conseguimos agora, vamos inverter. Você é o meu entrevistado, meu convidado. Vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho aqui sobre a tua trajetória aí no Canadá. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse é, uma, uma explanação para o pessoal, Rômulo. O que você foi fazer aí? Por que você foi parar aí? Né? Onde você morava antes, enfim. Qual foi a ideia de partir para o Canadá, cara? Longe do Brasil, mas porém a gente sabe que a coisa aí está bem promissora, não é isso? É verdade. Eu vou me apresentar um pouquinho, porque depois o vídeo vai ficar aí e o pessoal vai ver. Eu me Sim. chamo Rômulo de Oliveira Buroc, né? Porque eu tenho que pôr Oliveira, senão minha mãe me mata depois, né? É, Tem que ter o Oliveira tá aí. certo. É, tenho 43 anos, eu sou natural de São Paulo, capital. Vivi praticamente a vida toda em São Paulo, depois mudei para Sumaré, no interior de São Paulo, e já estou há 11 anos aqui no Canadá, em Quebec, para ser mais preciso, na província de Quebec, há 11 anos. Eu vou começar contando um pouquinho de como isso aconteceu. E se você tiver alguma pergunta no meio aí, ou alguém tiver alguma pergunta, você pode me interromper, tá bom? Tá ok. É, começou dessa forma. Em 2006, a minha esposa estava no trabalho e um amigo do trabalho dela viu no jornal que o Quebec estava recrutando brasileiros para vir para o Quebec especificamente, né? Na Uhum. província de Quebec. E mostrou para ela. Ela chegou em casa, falou a respeito disso, que eram feitas palestras, né, para explicar como era a imigração, qual era o processo e tal. Aí nós marcamos um dia para ir em uma dessas palestras, vimos qual era o programa
e começamos a amadurecer a ideia. Certo. A nossa ideia era, na verdade, a ideia dela. Eu ainda não estava convencido disso, né, de mudar de país, tal. Aí eu fui na palestra, a gente viu que era algo legal. E aí a gente começou a pesquisar a respeito de tudo o que era o Quebec, qual era o programa, tal. E a gente tinha a ideia de colocar nossos filhos em escolas bilíngues, né? Uhum. E que no Brasil é muito caro, e a gente pesquisando viu que a escola aqui no Quebec, assim como todo o Canadá, é pública e Uhum. tem a possibilidade de falar 2 idiomas além do português, porque as línguas oficiais do Canadá são o inglês e o francês, e o Quebec se fala francês, né? Então Uhum. a gente viu essa possibilidade. Em 2007, a gente já tinha começado o processo. Em 2008, a gente fez a entrevista. Na época, precisava fazer uma entrevista em francês para explicar por que você queria emigrar para o Quebec. Fazia parte da imigração, de todo Uhum. o processo. A gente fez a entrevista, passamos. Foi um suador ter que falar em francês já. Nossa, E imagina. aí fizemos todos os exames em 2009, resumindo bastante, né? Fizemos os processos federais também e os exames também, passamos em todos. E 2010, mais de 2010, nós chegamos aqui no Canadá. Esse é o resumo. Se tiver alguma questão aí nesse meio, você pode mandar. Não, eu estou aqui prestando atenção, né, na tua fala e vendo como que as coisas foram então acontecendo. Tudo começou, né, por uma publicação e você foi vendo e tal. No começo, pelo que eu entendi, você não estava muito afim, era mais tua esposa, mas depois você foi se convencendo. E, e eu imagino assim, cara, eu fico pensando na questão de você mudar totalmente a tua vida, né? Porque a partir do momento que você sai do teu país, você vai conhecer uma cultura diferente, uma língua diferente, tal, apesar de você ter os brasileiros aí, ou pessoas que falam o português, mas daí você ter que dominar e se comunicar em francês e tudo mais. Como que foi para você daí essa fase de transição? Brasil-Canadá. Cara, na verdade, a fase de transição, ela tá até hoje, né? Todo tempo é transição. Para a Aham, gente que já é mais velho, é um pouquinho mais complicado, né? Você já tem suas raízes fincadas no seu país, né? Mas eu comecei a estudar francês já no Brasil, quando começou o processo. Então, eu já comecei a fazer as aulas de francês. Minha esposa já tinha feito francês, ela já falava francês e inglês também. Então, para aham. ela só precisou estudar mais um pouco Aperfeiçoar. francês para aperfeiçoar exatamente. E a realidade, na verdade, só cai quando você chega aqui, né? Você Uhum. começa a ter que conversar, ter que fazer as coisas. Mas era um programa muito bem amarrado, então quando nós chegamos aqui, né, naquela época era dessa forma, tá? O processo mudou muito durante os anos, mas naquela época era dessa forma. Você chegava aqui e você fazia um teste pelo governo lá do Canadá, um teste de francês, e eles avaliavam qual era qual a sua fluência na língua. E daí eles te mandavam Uhum. estudar para que melhorasse a língua. Então, chegando aqui, eu estudei mais 9 meses de francês, tempo integral na faculdade, das 8 às 4 horas da tarde, se eu não me engano. E não tinha nenhum brasileiro na minha sala, então tinha que se virar mesmo. Ah, que Tinham, eu acho desafio, que hein? 18 pessoas na sala, 13 falavam espanhol, aí eu ficava meio enrolando, né, nos intervalos no espanhol. E Imagino, aí cara.
Aí tinha que ir para cima mesmo. Mas foi bom que não tinha nenhum brasileiro, porque não me distraía. Eu não Sim. tentava ficar falando português com ninguém. Então eu De uma tinha certa que. forma, você focou ali, né? É. Então É, foi dessa forma que começou. Mas, como você perguntou de se adaptar, isso aí é cada ano, cada momento, a amizade, as coisas que a gente gostava de fazer no Brasil. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol, queria assistir futebol. E aí você vai aprendendo a fazer da melhor maneira possível as coisas sim. para se adaptarem. Tá, você chegou aí, passou por todo esse processo, aí, pô, agora estou aqui, preciso recomeçar uma nova vida aqui com a família. Como você falou, o processo ele é o tempo todo, né, adaptação. Mas eu observei logo no início que você teve, começou a postar fotos aí do Canadá e tal, eu vi que o frio aí é muito frio, né? Tem neve e tudo mais. Como foi para você sair de uma região quentíssima, que São Paulo a gente sabe também que é muito calor, e o Brasil em si, né, é um país com clima tropical. Como que foi para essa geleira, cara? Como é que foi isso? Me conta aí. Cara, ó, foi tão engraçado que a gente planejou muito bem planejado a vinda. A gente falou, Uhum, vamos num mês que é quente, que aí a gente tem alguns meses para se adaptar. Quando chegar o frio, a gente já está pronto, né? Então nós uhum. chegamos no mês de maio. Só que o engraçado, cara, foi que quando nós chegamos aqui em maio, tava um frio danado pra gente já. Tava caindo uma Rapaz, neve bem, cara, uma neve bem fininha assim, que a gente falou, não, não é possível que tenha isso ainda em maio aqui. Tava frio, cara. Pra gente estava muito frio. doido. Nós chegamos Uhum. em Gatineau 3 horas da manhã e uma friaca, cara. A gente foi dormir e tal. No outro dia a gente foi pro mercado. A gente tinha comprado já as roupas para as crianças, né? A gente agasalhou Uhum. elas bem. Aí eu e minha esposa colocamos um agasalho assim, achando que tava arrasando. Cara, saímos a pé para ir no mercado. Um frio que eu falei, não, não é Caramba. possível que no mês de maio já ainda tá desse jeito, né? Mas Uhum. a gente nem sabia o que estava por vir ainda, né? Aí foi todo o verão. Aí em outubro, no dia 30 ou 31, não me lembro, que foi o Halloween, caiu a primeira neve. Aí Aí foi que você espetacular. sentiu, né? Imagina. A primeira, a primeira neve é espetacular, é lindo, tiramos foto e tal, mas ainda não tava aquele frio de arrasar. Aí Caramba, depois que foi chegando o frio. E é frio mesmo, viu, cara? Muito frio. Principalmente no muito mês frio. de fevereiro. Quantos graus chega a fazer, por exemplo, no inverno mesmo? O inverno é no mês de fevereiro, ao contrário nosso aqui no Brasil, né? É, já começa. Para nós brasileiros já começa a ficar frio em outubro, né? Em outubro já dá uma É. variação de 0, -5, à noite principalmente. Mas o frio que a Cara, gente pegou mais forte aqui foi -40. -40. Meu Deus. Aqui em Pra Curitiba, vocês- quando faz -2, -3, a gente brinca que até pinguim tá vestindo blusa. Imagina -40 aí, cara. Tá doido. Pois é, com a sensação térmica e vento fica muito pior. Mas Mas existe uma. Ah, abaixo de -30, cara, já é muito difícil de ficar do lado de fora. Você tem que fazer as coisas bem rápidas imagino. e, e sair. Mas assim, a estrutura aí que as residências, a cidade, enfim, o país fornece, também dão esse suporte para que vocês consigam suportar esse frio todo, né, Rom? Sim, as casas todas têm aquecimento, né? Isso não tem nenhum problema. Lá fora tá -30, mas dentro de casa você regula para 20 graus positivo, 23. Às vezes eu exagero, coloco uns 24, minha esposa até fala, tá muito calor aqui dentro. Abaixa um pouco isso aí. Fica tomando chocolate quente e olhando a neve do lado de fora, né? Poxa, aí é uma Mas, estrutura excepcional.
Mas o que você falou, a estrutura, por exemplo, os ônibus de linha, né? Você tem os horários que o ônibus passa. Uhum. Então, com os horários, você sai praticamente na hora que tem que pegar o ônibus, ele passa no horário, você pega e entra. Se você perder o ônibus naquele horário, e tiver -30, você tem que achar algum lugar para se abrigar, né? Mas é Já brigar. tudo com horário. Que bacana, cara. Mas eu fico imaginando assim para você, né? Principalmente na primeira vez que você pegou um friozão desse aí, deve ter. Igual você falou, no início é tudo encantador, né? Depois você vai meio que se acostumando e tal, se adaptando. Agora, uma outra coisa que não deve ter sido fácil, e não é fácil até hoje, é esse distanciamento da família, dos pais, dos irmãos, enfim, né? Como que vocês lidam com isso? Tanto você, tua esposa e teus filhos, né? Enfim, como é lidar? Porque, cara, eu sou um cara muito família também, né? E eu fico pensando, moro o quê? 500 quilômetros longe da minha mãe, já sinto uma falta danada. Imagina você, quantos quilômetros você tá longe aí da família? Quase Quantos mil? 9.000. Caramba, velho. É uma caminhada. Mas como que é isso? Como que é controlar a questão da saudade e tudo mais? Se bem que hoje as coisas estão mais fácil com a tecnologia, né? Mas quando você foi, não era tão simples assim, né? Não, não era tão simples, não. É, Na verdade, se você morar a 9.000 quilômetros ou a 500 quilômetros, eu acho que dá na mesma, cara. Você tem o seu dia a dia, você tem o seu trabalho, você tem que se programar para poder ver a família. Não dá para ir toda semana. Como eu Sim, morava em São Paulo, Sumaré, já é quase 1h30, era mais simples. No começo é meio complicado, sim. Você sente falta, você quer falar com alguém, os amigos, os assuntos, né, que você tinha, mesmo amigos de trabalho, é um pouquinho complicado. E como você falou, naquela época não era tanta tecnologia como hoje. sim. A gente até começou a fazer um blog naquela época. Naquela época, lembra que tinha blogs? Blogs, aham. A gente começou a fazer dava muito trabalho, porque você tem que, não era só vídeo, né? Você tinha que escrever, tirar foto e colocar lá. Então, era assim que a gente se comunicava. Por telefone também, né? A gente comprava aqueles cartões de telefone internacional, que era 30 minutos no máximo, e Uhum. ligava. Naquela época o Facebook estava só começando, não era como hoje. Então era dessa forma aí, não era todo o tempo, né, se comunicando. Mas aí Era você vai se adaptando, né? Não tem jeito. Você vai procurando melhores serviços para poder falar com a família. Aí a gente conseguiu um serviço que é VoIP, né, que é telefone pela sim, internet. sim. Aí a gente conseguia falar por telefone, telefone fixo para telefone fixo. Aí ficou mais fácil. Aí Já depois veio a facilitou, né? tecnologia, aí fica fácil. Aí você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem um monte de coisa que dá para se comunicar. Que bacana. Cara, então, falando um pouquinho da estrutura mesmo, né? A gente está falando da sua ida aí, e tal, sua adaptação, enfim, que você falou e eu concordo, a gente se adapta todos os dias, né? Tem que estar se adaptando. E como é morar no Canadá? Por exemplo, o Brasil a gente já sabe como é que funciona, saúde pública, o transporte público, o trânsito, nos grandes centros e tudo mais. E aí, como que funciona? Transporte público, tem trem, é só ferroviário, rodoviário? Como é que funciona? Enfim, eu sou meio curioso para essas questões também. E a moeda aí, qual que é em relação ao Brasil? Tá, vamos lá. A moeda é o dólar canadense, que hoje está cotado 4 por 1 com o real. Um pouquinho abaixo só do dólar americano. Entendi. As, Aqui a estrutura é muito boa, cara.
foi uma das coisas que a gente escolheu vir para o Canadá, foi isso, porque as escolas são públicas. Tem algumas escolas particulares, mas é a grande minoria, né? Ou a minoria. Então, a escola pública tem uma grande estrutura, assim como a saúde também é pública, e é para todo mundo, não é você é rico, você pode escolher outra coisa. Não. Uhum. Essa é a diferença do Brasil. Se o Brasil tivesse a saúde pública para 100% dos habitantes, se melhoraria o Seria sistema, diferente. né? É. Sim. Então, essa é a diferença. A escola, Uhum. sendo pública, também não diferencia muito das pessoas, né? Se você tem dinheiro Uhum. ou não. Então, Sim. isso dá uma igualizada, né? Para que todos tenham o mesmo tratamento. E as Uhum. escolas, por exemplo, a escola dos meus filhos, eles estão no segundo grau agora. O Brian vai começar semana que vem já o segundo ano. A Melissa o Seria o quarto ensino ano. médio nosso aqui. Isso, o ensino médio. Tá Opa, caindo caiu o aí. celular aqui. Vibrou. A, Mas beleza. a escola dos meus filhos, por exemplo, tem piscina, pode fazer aula de natação, tem música, Poxa, que bacana. tem, tem outros esportes, tem ginásio de esporte que você pode fazer futsal, vôlei, basquete, tem inúmeros esportes que podem ser feitos. Eles têm sala de computador, né? Já tem Uhum. toda a tecnologia que você tem numa escola particular do Brasil, numa escola pública. Certo. Poxa, Então, essa é uma que parte sonho, hein? muito, muito boa. Mas o Canadá tem tanto imposto quanto o Brasil. O imposto aqui é bravo. Essa é a pior parte, né? Essa é a Mas, pior parte. mas a coisa é que você vê isso sendo melhor empregado, né? Então, Você falou, você... você tocou num ponto aí de questão de impostos e tudo mais, que é, né? Mas falando em corrupção, por exemplo, aí também rola muito, como aqui no Brasil e outros países aí, que por incrível que pareça, cara, por mais corrupto que o Brasil seja, ainda não é o país maior em corrupção, né? Existem outros países piores. Tem corrupção, tem em todo lugar. Você não vê muito falar de corrupção em política, mas construção, nesse tipo de segmento, você ouve, mas não é como no Brasil, né? Como a violência também não é no Brasil, já tem violência, mas não é o mesmo ponto Mesma que no proporção. Brasil. É a mesma proporção. Já mudou bastante de 11 anos para cá. Eu posso falar da região Poxa, que eu moro, porque eu moro na mesma região há 11 anos. Então, hoje, você consegue ver pessoas pedindo um farol já, coisa que não tinha há 11 anos atrás. Então, as coisas elas vão mudando. Mas pois é. não é como no Brasil. E também a gente, infelizmente, está passando por uma crise, acredito que mundial, né, Rômulo? Porque veio pandemia, bom, enfim, tantas coisas que aconteceram, né? Mas você, fazendo um resumo aí de 11 anos atrás para cá, agora você tem observado algumas mudanças que também a gente acredita ser normal pelas situações que nós estamos vivendo a nível de mundo, né? Não é só Brasil, Canadá e tal. Uma curiosidade que muitos devem ter: Canadá é um país independente ou ele é algo, por exemplo, um país que depende dos Estados Unidos ou algo do tipo? Como que funciona? Porque uma vez me perguntaram, eu comentei, poxa, eu tenho. Gente, para quem não sabe, o Romulo é meu primo, né? O Romulo é meu primo. Então, hoje eu estou tendo a alegria de entrevistar, bater um papo com meu primo, né? Muito querido, que a gente já. Muitos anos a gente não se vê. Acho que desde quando você foi para o Canadá, um pouco antes, já não tinha se É visto, verdade. né? Então, e deixa eu voltar aqui ao meu raciocínio. No sentido assim, uma pessoa uma vez perguntou, eu estava comentando, eu tenho um primo que está no Canadá e tudo mais.
Ele falou, o Canadá pertence aos Estados Unidos? Não, é um país independente, né? Como que é isso, Romo? Na verdade, não pertence aos Estados Unidos e também não é independente. O Ah, Canadá entendi. é uma monarquia constitucional. Hum, Na verdade, tem a rainha lá da Inglaterra, a Elizabeth II, que ela já está com que 200 manda anos, na de parada. passagem? Exatamente, nunca morre, né, cara? Caramba, ela Tá velho, tá tá forte. resistindo. É, Mais de 60 anos já como rainha, né? pois é, Ela é. Então, forte. tem ela e tem o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, o bonitão da parada aí, todo mundo fala Olha. dele. E Uhum. a rainha tem um representante, né, no governo, que se chama governador-geral, que reporta as coisas para ela, que o governador-geral Para fica ela. aqui no Canadá. Então, mas Entendi. é o primeiro-ministro junto com o parlamento que tomam as decisões pelo país. Ah, rapaz, então não tem nada a ver com o que algumas pessoas pensam que tem Estados Unidos e tal, nada a ver então. Eu, por Não, exemplo, já mas não sabia da rainha. as pessoas devem achar isso porque o Canadá é aliado muito forte dos Estados Unidos, né? É, Tanto comercial como em todas as paradas que os Estados Unidos faz, porque estamos colados, né, um no outro. exatamente. Então, Tanto é que você comentou que já foi para Nova York de carro, né? já fui, eu tô da fronteira já para passar para o estado de Nova York, a gente está 1 hora e meia, 2 horas Olha, de carro. então é bem Aí próximo para mesmo. chegar até Nova York, a cidade de Nova York mesmo, nós levamos acho que 9 horas de carro. Que bacana, cara. E a gente fica aqui só imaginando como que deve ser, né? Pensando e tal. É, é uma cultura totalmente diferente, né? Poxa, para você, como brasileiro, de repente chegar aí, começar. Você praticamente começou do zero daí, né? Você deixou tudo no Brasil para começar do zero. Depois que você chegou, tá, você já explicou anteriormente, a questão de trabalho, como que você foi sobrevivendo daí? Qual foi o tipo de trabalho que você desenvolveu? Aí funciona da mesma forma que no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos a famosa CLT, né, que é a carteira registrada. E aí no Canadá, como que funciona isso, Rom? Na verdade, como eu já tinha falado, quando eu cheguei, eu fui estudar, fiquei 9 meses estudando. Sim, Como a gente tinha as crianças pequenas, a Melissa tinha 4, o Brian tinha 2 anos, a gente precisava arrumar uma creche para eles, né, para poder fazer sim. as nossas coisas do dia a dia. E eu fui estudar, minha esposa ficou esperando ter essas vagas aí da creche. Aí ela conseguimos a vaga da creche, acho que 3 meses depois, se eu não me engano. E conseguimos, que é difícil também. E aí eu fui estudar, minha esposa também foi estudar, ela estudou apenas 6 meses, o francês, porque ela já tinha um nível mais avançado. Aí Uhum. quando acabou a francização, né, que chama francização, o curso de francês, ela conseguiu já um emprego, ela conseguiu um emprego na área que ela já trabalhava como professora de línguas. Ela ensinava português para estrangeiros. Então, ela conseguiu um Uhum. emprego de professora para dar aula para os diplomatas que saíam daqui do Canadá para ir para o Brasil. Então, aí Entendi. já deu uma melhorada. E aí eu fui fazer alguns cursos, né? Aqui não tem CLT, aqui diferente do Brasil também, que eu acho que é muito melhor, se paga o funcionário por hora, né? Por hora trabalhada. Então você tem tanto que você trabalha por hora é o que você vai ganhar, não é por mês. Aham. Então isso é interessante. E também é bem flexível. Você pode ter 2 empregos e
trabalhar 3 dias em um, 2 no outro, ou pode ter um emprego fixo, trabalhar os 5 Olha. dias na mesma empresa, porque você ganha por Hum, hora, então quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ter. vai ter. Aí a gente resolveu não, a gente, como a gente é membro da igreja, né? A gente é mórmon, a gente ia para a Uhum. igreja e como a gente era novidade, não tinha nenhum brasileiro, todo mundo começou a convidar a gente para jantar, almoçar. Até era engraçado que para jantar era 5 horas da tarde. Eu tinha acabado de almoçar e tinha que jantar, cara. Para nós Foi aqui é um muito café da difícil tarde, isso. né? É. É. Até isso aí que eu ia contar como uma curiosidade. No primeiro final de semana a gente entrou numa loja, acho que era 4 horas e 5 horas da tarde e os funcionários mandando a gente sair. Porque num sábado fecha tudo às 5, cara. Que doideira! É, cidade Até 5 pequena. horas da tarde. É, é. É, Quantos cidade habitantes tem pequena, onde você assim, mora? tem 250 mil pessoas. Ó, é uma. Mas a gente está do lado da capital, né? A gente só tem uma ponte que separa a gente. A gente está em Ottawa. A gente está, na verdade, em Gatineau, que é o lado do Quebec. Aí você atravessa a ponte, tem Ottawa, que é a capital, que deve ter 1 milhão de habitantes a capital. Então, dá em torno de Caramba! 1.250.000, 1.300.000 as duas cidades, que E- é conhecido como a região de l'Outaouais, a Legal. capital nacional. Depois, daí fechando o comércio 5 horas da tarde, você consegue ir para lá, tá? Lá tem, o comércio fica aberto até mais tarde, por ser um grande centro ou não? Como que é? Alguns lugares sim, os shoppings normalmente ficam abertos até 7, 8 horas no sábado e só. Os bares, restaurantes que são nas ruas ficam abertos até 1 hora da manhã. Então Ah, sim. já é Que bem, é bem mais flexível. Então, mais voltando, flexível. a gente era convidado pelos amigos para ir jantar e a gente levava uma sobremesa brasileira, né? Aí começaram Olha, as pessoas gostarem dessas sobremesas. Aí a gente conheceu uma pessoa que era membro da igreja, que é o Pérez, é um senhor de El Salvador que morou aí em Curitiba, fez faculdade em ó, bacana. Curitiba, Uhum. e ele fala português. Aí ele falou um dia, ele convidou a gente para jantar lá e falou: por que vocês não abrem um negócio brasileiro aqui? Põe essas sobremesas aí e tal, que vai dar certo. Aí a gente falou: é uma boa ideia. Sim. Aí começamos a fazer perto de um Natal, as sobremesas tal, vender na comunidade brasileira, para alguns canadenses. Aí eu falei: vou estudar essa parada aí. Aí eu fui estudar para ver como abrir uma empresa aqui, todos os trâmites. E aí, resumindo a história, a gente abriu uma empresa brasileira com doces brasileiros, né? Brigadeiro, todas essas coisas que o brasileiro gosta. Guloseimas? E ficamos com a loja por 8, quase 9 anos. Caramba. Depois aí, eu acredito que desses 8, 9 anos, você está com 11, entrou a pandemia ali. Foi nesse período que daí Exatamente. aí você parou com a loja por conta da pandemia, enfim, o que aconteceu nesse trajeto aí? Não, na verdade, a gente, logo no começo da pandemia, fechou tudo, né? Teve o lockdown, fechou tudo. Certo. Foram uns 2 meses e meio a loja fechada. E a gente já sabia que na volta ia ter que se adaptar, ia ter que fazer mais delivery, fazer um monte de adaptação. E a gente já estava pronto para isso, para fazer todas essas adaptações. E surgiu uma oportunidade. Na verdade, eu fiz uma parceria com uma outra pessoa que já vendia bolo, uma outra brasileira, e ela Uhum. vendia os bolos dela e as pessoas iam pegar lá na nossa loja, tal. Aí ela um dia chegou para mim e falou: ô Romulo, se um dia você estiver pronto para vender a sua loja, eu compro. Eu falei: opa,
Olha, opa, Pandemia, tudo né? instável, é algo de se Sim, pensar. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou assim, é a hora, você faz o seu preço, a pessoa está querendo comprar, sim. porque nós chegamos a um ponto na loja que ou a gente investia e crescia mais, ou a gente vendia. E Uhum. aí chegou na hora certa. A gente fez a oferta para ela, falou quanto que queria pela loja e tal, ela concordou, nós Aceitou? vendemos e isso Uhum. já faz um ano. E hoje você está se mantendo com a renda que você da venda ou você está fazendo algo por fora? Como é que está essa situação? Para você ir se mantendo nesse período. Na verdade, durante esse tempo, minha esposa já está há 2 anos agora, ela é funcionária federal, ela passou no concurso Uhum. público e é Ah, funcionária federal do governo maravilha, canadense, então isso já traz uma maravilha. estabilidade muito boa. Bem maior, né? E, e, e eu tô aí fazendo meus projetos, vendo o que, que vai dar, o que, que vai dar certo. Até para o pessoal que está seguindo aí, vendo, aí eu tenho um canal no YouTube e o Instagram que se chama de Tudo e Bola. Inclusive o Luciano é o Uhum. nosso convidado na próxima quinta-feira, né, Luciano? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da carreira no rádio aí. É, 24 isso anos. aí. Comemorar esses 24 anos lá numa live de Tudo e Bola. Tamo Então, estou junto. com esse projeto aí, tocando esse projeto. Hoje, inclusive, tem live, quem quiser assistir. Vai ser com o nosso outro primo aí, ó. O primo ajudando o Tudo primo. em família hoje, hein? Michael, Michael Turim. A gente vai falar um pouco sobre jardinagem, plantas, a relação disso Bacana. aí com a pandemia, tudo que tem acontecido. Acho que vai ser bem legal. Quem quiser assistir às 21 horas hoje, lá no canal de Tudo e Bola no YouTube. Vamos aproveitar Então, e eu mandar tô. uns abraços aqui, ó. Vai Você lá. quer concluir? Pode concluir. Não, quer concluir alguma coisa? Então, então, eu estou nesses projetos aí. Eu também tenho uma outra página no Facebook não, no Instagram, desculpa, que se chama Soccer 21, que eu tenho camisas de times na coleção, que eu sou fanático por futebol. Quem quiser seguir também. Corintiano. Corintiano, lógico, sempre. E é por aí que a gente tá tocando o barco. Tá. Deixa eu aproveitar aqui, ó. A Giovanni Ribeiro está aqui com a gente. A Aline Bernini é fãzaça aí do canal, inclusive ela comentou que gosta muito do canal que você está no YouTube lá de Tudo e Bola, sempre acompanha. A Tatiane Bernini, né, que também está aqui. A Evelyn. A Evelyn é Boroque também, ó. Deve ser parente aí. A Érica, inclusive, que é sua mana, perguntou aqui, né, qual que é a pior e a melhor parte de se viver aí, né? Bom, deve ter muita coisa que você pode estar falando, mas resumindo, qual que é a melhor parte? Pô, que legal, valeu a pena vir para o Canadá. Poxa, isso aqui não gostei muito, mas fazer o quê? Já estou aqui mesmo. O que que você poderia falar para todo mundo aí? Cara, a melhor parte de estar no Canadá é ver meus filhos progredindo bastante, Uhum, falando 3 idiomas já, com a idade que eles têm. Falam bacana, português, inglês e francês. Isso é bacana. muito legal. A educação que eles têm, né? A escola que eles têm, a oportunidade que eles têm de estudar e ter um futuro brilhante, isso é o mais importante e o que eu vejo como o mais positivo de tudo. O lado negativo, para mim, é a neve, cara. A neve é o lado negativo da história. É legal, é bacana em dezembro, quando é época de festa. Você tem uma sensação bem diferente do que é o clima de Natal, quando você está num país que neva, que faz sentido Papai Uhum. Noel, que Sim. faz sentido todos aqueles filmes que a gente assiste, né? É. Com todo aquele clima. Eu já fui em dias tipo 23, 24 igrejas assistir aqueles coros, né? Cantando. Bem coisa de filme que a gente assiste, né? Então, Uhum.
é legal nessa parte, mas quando chega janeiro, fevereiro, que na verdade eu não gosto, não é da neve, é que às vezes tem neve que é muita coisa e outra coisa que eles chamam que é de gelo negro, que quando é aquele que fica no asfalto assim que você não vê, que escorrega demais. Então é Caramba. mais complicado. Para sair de casa é complicado, para andar de carro é muito Hum, complicado. Eu já sim. rodei umas duas, três vezes eu rodei de carro já por causa disso. Aqui, por Acaba exemplo, Quebec, deslizando, derrapando. você tem que trocar o pneu na época de inverno, é obrigatório. Você tem que pôr um pneu de inverno para poder, para poder suportar a neve e todos os empecilhos Uhum. que tem na neve. Mas Eu é acho que isso que é a pior coisa. Então, pegando um gancho que você está falando, eu acho que essa questão da neve deve ser muito bonita para turista, né? Quem vai só para ver esse período, depois vai embora. Agora, para vocês que convivem, realmente não deve ser muito fácil. Aproveitando aqui, ó, a Janete, que é minha maninha, tá te mandando um abraço, ó. Abraço, primo. E Um abraço, a Aline Janete. disse que já sabia. É isso aí. A Aline disse que já sabia que você ia falar do frio, né? Que dura tempo demais aí. E a Érica também, né? Falou que dura muito o frio aí. Dura bastante. Apesar de toda a estrutura que tem, né? Que a estrutura é muito boa, eles Sim. limpam bastante as ruas, tal. É, o lado negativo para quem anda de ônibus, o inverno não é muito bom, né? Porque você tem que caminhar nas calçadas, às vezes não é limpo a tempo e você tem que enfrentar aquela neve até chegar ao ponto de ônibus, subir no ônibus é mais complicado, tal. Eu não utilizo muito o transporte público, então não sofro tanto. Minha esposa agora está em casa também, né? Trabalhando em casa, então ela acha que essa O famoso época home office, foi a melhor da pandemia. né? O famoso home office. Exatamente. Ó, o tio Dorival aí também, ó. Aê, seu Doriva! Beijo! Tá lá em São Paulo. Saudades, né, cara? A gente vê a família aí. Poxa, que saudade. Ô, Rômulo, bom, você falou em relação ao transporte e tudo mais. E como que o Canadá está lidando aí com a pandemia, cara? Como é que está a vacinação por aí? Porque aqui no Brasil você acompanha também, né? Sabe que a situação por aqui, a gente infelizmente teve uma infelicidade aí de ouvir misturar a briga política com a ciência. Ah, cara, você sabe, você acompanha aí. Mas aos poucos está indo, pessoal. São Paulo, por exemplo, na tua terra, já está bem adiantada a vacinação, acho que já está nos 18 anos lá. Aqui em Curitiba, agora que chegou para a galera do ano 99, 2000, está um pouco lento, mas está indo aos poucos. Eu já tomei a primeira dose. Mas aí acho que no Canadá, como é que tá, como é que o governo aí, né, a saúde, do modo geral, está lidando com a pandemia, cara? E a vacinação, como é que tá por aí? Cara, no começo foi confuso, como todo o país, né? Foi meio confuso, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo, o que ia acontecer, não tinha como prever o que. No tanto que teve o lockdown para ver o que ia ser feito. Até Uhum. falando um pouco a respeito disso, que eu acho que o governo foi muito bom numa parte logo no começo, que eles para as pequenas empresas eles pagaram uma porcentagem do aluguel, que as pessoas estavam fechadas, né, os comércios, pequenos comércios tudo fechado. Então eles pagaram uma parte do aluguel, na verdade pagaram 70% do aluguel das pequenas empresas. Não? Poxa, que bacana. Então todo o período que ficou fechado, né, das empresas. Uhum. E as coisas elas foram acontecendo, a vacina está indo bem agora, já inclusive meus filhos com 13 e 15 anos já tomaram as duas doses da Que vacina, benção, cara. Que maravilha. nós também já tomamos. A escola foi meio confuso no começo, eles fizeram home office também, aí depois voltaram para a escola, mas aí tinham que ir de máscara, tudo mais.
tempo todo de máscara. E as aulas vão retornar agora em setembro, vão retornar as aulas presenciais, a princípio, e com a máscara ainda. E vamos ver como que vai progredir. Mas eu acredito que foi um pouco melhor que o Brasil. Não foi 100%, as pessoas não estão satisfeitas 100%, mas foi melhor. Foi melhor. Em relação a lazer, né, a locais, eu vejo que você gosta muito de pedalar, né? Sempre você está postando aí as tuas pedaladas e tal para alguns, acho que é parque, né, que você posta, já vi também mar e tal. Qual que é os locais de lazer assim que chamam mais atenção, que atrai turistas aí? Cara, aqui tem muito parque, né? É um lugar que o Canadá tem muita área verde, né? Então, você tem Curitiba também, assim. várias possibilidades nesse sentido. Tem para todo gosto, cara. Tem as cidades grandes também, né? Tem Montreal, tem Toronto, tem Vancouver. Né? Então, você pode escolher aí qual tipo de atividade que você faz. No inverno também tem muita coisa para fazer para quem faz esporte de inverno. Aqui na cidade de Gatineau tem as ciclovias, como eu tenho postado lá no canal de Tudo e Bola. Então, inclusive Gatineau ganhou como a melhor ciclovia do Canadá. Olha que O melhor legal. lugar para se andar de bike em De todo o bike. Canadá é aqui. Tem mais de 300 quilômetros de ciclovia asfaltada. Né? É muito Caramba, lugar para. muito E lugar mesmo. elas as ciclovias elas vão interligar cidades, parques. Então você Poxa, pode ir para muito, dá para ir para muito lugar. A gente está aí fazendo bastante, aproveitando, né, o verão ainda para andar de bike. Inclusive tem pessoas que fazem no inverno também. Eu não tentei ainda. Você tem que trocar o pneu e tal. Mas isso aí é uma outra etapa. Isso aí ainda não tô preparado. é, Mas tem de tudo, cara. algo. Aqui nessa região, como é a região da capital, tem bastante museu. Bastante museu mesmo. É interessante. E é interessante que todas as pessoas conhecem lugares fora, né? E se você perguntar, por exemplo, para mim, você conhece o Cristo Redentor? Não conheço. Olha, um brasileiro que nunca foi no Cristo Redentor. Aí você Pois, acaba eu também não. aproveitando, tá vendo? Você acaba aproveitando melhor que os canadenses todas as atrações que tem, né? É. Na sexta-feira passada eu fui com a minha esposa e meus filhos para um parque, né? Tipo Play Center, se chama La Ronde, em Montreal, dá 2 horas e meia daqui. Eu perguntei para alguns amigos canadenses se era legal antes de ir e tal, fiz uma pesquisa. A maioria falou que nunca foi. Caramba, Então, né? às vezes a É, gente tem que fazer o turismo em volta da gente para ver realmente o que tem, né? exatamente. Eu vi, inclusive, algumas postagens suas lá do parque, eu achei muito bonito, muito legal mesmo. Praias, como é que funciona aí? Tem as praias que o pessoal frequenta mais, são mais ilhas isoladas? Como é que é? Praia vai ter, eu acho que só na Colômbia Britânica, se eu não me engano, não sei se eu estou falando bobagem, Acho que já de é mais água em pontos salgada, né? visitados. Aham. É bem longe e é muito frio também, né? A água é muito fria. Então aqui normalmente são os rios, né? De água E que é doce, né? adaptado como praia. Praia de água doce. Inclusive eu coloquei um vídeo lá no De Tudo e Bola que é um lugar que a gente vai já há 2 anos, que parece muito com praia, tem toda a estrutura de praia, mas quando você bate a água na boca, não é salgada. Olha que legal, não tem aquele sal na boca. Mas a água é um pouco Ótimo. gelada ainda. Imagino. A cultura do pessoal aí, por exemplo, no Brasil a gente sabe que existe uma diversidade muito grande, né? Se você está no sul, tem uma cultura. Se você vai para o Nordeste, é outra cultura, né? Desde as roupas, as vestimentas das pessoas, sotaque. Por exemplo, Curitiba é piá, guria, né? E você vai lá para a região Norte e Nordeste,
oxe, mainha, oxente, né? Aí também, como que funciona? Existe essa, eu não sei como que seria o nome que eu poderia dar para essa forma diferente de falar de regiões. Por exemplo, em São Paulo e aí, mano, beleza? Não é? Mais ou menos isso? É Enfim, isso né? aí. Como que funciona, por exemplo, aí no Canadá? Tem isso também ou não? Aí na região? Cara, na própria região de Quebec, que é a província de Quebec, é a província que fala francês, né? Todas as outras Uhum. províncias é inglês. Dentro da própria Caramba. província de Quebec, tem tudo quanto é sotaque de francês, né? Mas Uhum. acredito que é a mesma coisa. Se você for para outras De províncias, região para outros região. estados, o inglês é diferente, né? E é diferente do Uhum. inglês dos Estados Unidos também. Né? Ah, tem isso Então, também. É como nós aqui, o português lógico. nosso é diferente do português de Portugal. É a mesma coisa, o francês do Quebec é um pouco diferente do francês da França. Não tem como ser igual. O sotaque é diferente, as regiões são diferentes. A Quebec tem muito, é multicultural, tem muito libanês, tem muito africanos, hispânicos, tem muita gente que vive aqui, né? Hum. Então tem bastante diversidade cultural também. Caramba. Eu tive uns vizinhos, são haitianos, né? Eles vieram refugiados do Haiti, Uhum. infelizmente agora também outra tragédia que aconteceu lá, né? E eles falam também o francês, mas é muito confuso o francês dos haitianos, porque eles usam muito o crioulo, né? Que é uma mistura. Aham, Cara, de exatamente. vez em quando eles estão falando em francês, daqui a pouco já estão concluindo a frase em português, daqui a pouco já vão para o inglês. Vira uma bagunça que você não entende nada, né, cara? Muito louco isso. Aqui também acontece isso. E, Uhum. inclusive, falando dos haitianos, eles são mais fanáticos do futebol do que os brasileiros, né? Caramba, é Você fala que verdade. você fala que é brasileiro aqui, eles acham que você convive com o Ronaldinho. Já te abraça, pergunta como o Ronaldinho tá. Que louco. Ai, ai. É, mas é dessa forma mesmo. Aqui, como é a região da capital nacional, muitas pessoas falam inglês e o francês. Então, às vezes, começa a frase em francês, já muda para o inglês, já volta para o francês. É uma Ô, bagunça vira um nó na cabeça. generalizada. É, Mas é legal, é é. interessante ter esse tipo de experiência. Cara, eu acho que de francês eu só sei falar bonjour, bonsoir, essas coisas assim, cara. Pelo amor de Deus. Teria que estudar muito também, viu, primo? Ah, não tem como, né? Não tem. Mas, cara, eu acho assim, tudo é adaptável, né? O ser humano ele tem essa facilidade. Por exemplo, se você pega um animal que ele é dessas regiões frias e trazer para o Brasil, possivelmente ele não vai sobreviver em clima tropical. Mas nós seres humanos não. Nós seres humanos nós temos essa facilidade de se adaptar em qualquer clima. Eu, por exemplo, quando saí lá de Andirá, que você conhece, né, nossa cidadezinha, que é muito quente. Inclusive mandar um beijo para todos que estão lá nos acompanhando. Andirá faz 37, 38 graus, brincando. De repente eu vim para Curitiba que eu peguei 1 grau, 2 graus, 0 grau, né, no inverno. E no começo, cara, parece que você vai morrer de frio, parece que você não vai suportar. Mas depois o corpo vai acostumando, já vê o segundo inverno, você já acostuma e tudo mais. Então, é claro, mesmo você não gostando, não sendo tão fã daquele clima frio ou muito calor, né? Você acaba se adaptando, né? O ser humano tem essa vantagem sobre, por exemplo, algumas espécies de animais que não se adaptariam em regiões extremas diferentes, né? É verdade. É até uma curiosidade aí que você falou de animais se adaptarem, né? Você lembra que Pablo Escobar ele levou hipopótamo, né, para a Colômbia, né? Pois é. Quando ele estava no auge e ainda existe, né? Eles estavam esse dia eu até dei uma lida que estava causando problemas porque não é o local que eles deveriam estar, né? E eles se Uhum. adaptaram. Mas você Caramba. tem razão. Pinguim não vai se adaptar num lugar quente, né? É, Não tem como. sim. Não, mas é bem por aí. Você vai se adaptando sim, você vai.
criando raiz. A gente já está há 11 anos na mesma cidade, a gente não pretende sair daqui agora. Você já tem amizades, os filhos já vão criando uma amizade com o canadense. Você acaba mudando a história da sua família, né? Assim como foi mudado lá no começo, né? As nossas famílias que vieram da Áustria, os Buroques, né? Os Oliveiras que vieram de Portugal. Então, a gente está construindo uma outra história agora no Canadá. Possivelmente, a próxima geração, meus netos, eu acredito que não vão falar português se eles se casarem com canadenses. Vai ser mais difícil. E daí já vai se criar uma outra história. Eles já vão contar lá que o vô ou o bisavô veio do Brasil e já virou história. Chega a arrepiar isso, cara. Eu acho muito bonito essas coisas assim de família, de laços, de mora aqui, mora lá, mas o amor, né? Meu, é muito bacana isso. A gente tava comentando sobre isso esses dias, né? Que eu até me emocionei no áudio com você, porque eu falei, poxa, cara, a gente se via praticamente todos os anos na infância, com os nossos avós, por parte de mãe, né? Tanto da sua mãe quanto da minha também, eram vivos e tal, que a gente ia passar o Natal lá em Sumaré, vó Natália, vó Antônio Chico. Então, assim, era muito gostoso. E depois o tempo passou, cada um foi para um lado, cada um, né, teve a sua história de vida e tudo mais. E de repente, pô, fui parar um primo meu lá no Canadá, cara. Falei, caramba, velho, o que você foi fazer aí? Como que você foi parar aí, né? E hoje, matando a curiosidade, como que você foi parar aí e como que você está vivendo aí, né, cara? Então a gente fica muito feliz de ter essa possibilidade hoje de poder conversar, de poder. Poxa, você está tão distante de mim, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Parece que você está, pô, você tá aqui na minha tela do meu celular, do meu ladinho, né, cara? Então é muito louco a tecnologia dessas partes também, né? Com certeza. Então vendo até inclusive aqui, ó, o Jorge Rodrigues, o Jorginho, lembra dele, né? Jorginho, deixa eu ver onde que ele está aí. Viu aí? Não localizei ele aqui, mas enfim, me lembra dele, quem é o Jorginho? É de Sumaré? Lá da São família. Paulo? Não, a família é de Palmital, né? Ah, de região ali próximo a Andirá. Isso. Ah, lembrei. Cara, a família da gente é muito grande. Você acredita que tem primos que eu não conheço, cara? Eu, inclusive, precisava ir em Curitiba. Eu acho que eu nunca fui em Curitiba para visitar a família. Eu já fui a Opa, Curitiba para trabalho, já passei em Curitiba muitas vezes a trabalho, mas nunca parei. para visitar a A galera. verdade é que a família do lado de Curitiba é a que eu conheço menos. É, é que a Curitiba, na verdade, conheço todos, né, os primos aqui, mas conviver mesmo, eu convivi com duas, né? Não, uma prima, na verdade, que morou em casa, que veio falecer recentemente, até a gente adiou nossa live por essa questão, né? A gente ficou muito chateado. Você não conheceu, acho que você nem conheceu, você não conhece os primos daqui, então? Ou conhece, já viu? Não, né? Não, Então não. nós temos hoje, com exceção eu e minha irmã, né, a Ilane, que você conhece, e daí tem os primos por parte da tia Ivone, né? Já falecido há algum tempo também. Que é a Sandra, a Suzana, a Sônia, que faleceu, e o Sinival. Então você tem quatro primos aqui que você não conhece. De primeiro grau, aí tem os filhos, os segundo, terceiro grau já, né? Aí, É uma galera. são os problemas de família grande, né? Uhum. E que a Erika A Erika colocou tá que a falando Sônia você que eu conhece, mas conheço, você não mas lembra. eu não. É, Mas, não lembra. eu já tô ficando velho, né, cara? Tô ficando velho já, Estamos, né? a Cara, memória eu já vai lembro. falhando, né? Eu lembro do último encontro que a gente teve, assim, cara, que foi gigantesco, que foi no aniversário do nosso avô, né? Quando nosso avô completou 90 anos, É. que foi todos os filhos, né? Todos os deles, do vô e da avó, e juntou a primaiada, cara. Rapaz, tinha o quê? Umas 300 pessoas naquele evento, cara. Tava muito gigantesco, né? Só de família, Ah, né? tinha muita gente. Vocês chegaram de ônibus, não foi? Um ônibus de Andirá? Foi. Aham, nós fizemos uma excursão, porque daí o que aconteceu? Foi o pessoal de Assis, que é próximo, né? Pessoal de Assis, de Londrina, de Santo Antônio e de Andirá.
foi tudo num ônibus de 45 lugares, 50 lugares, foi lotado, cara. Aí eu lembro que tem na imagem, né, vocês, na época em São Paulo, perguntando, pô, cadê o povo do Paraná, velho? Daqui a pouco todo mundo chega de busão, né? Foi muito legal, cara. A gente tem, inclusive, lá na casa da minha mãe, a gente tem toda essa filmagem desse dia. Tem, eu já vi também. Nossa, muito legal. Ó, essa Maria do Carmo Matos da Silva é prima, ó. Ela é de Santo Antônio, Aí, filha da tia Cida. tá vendo? Tá vendo Tem só? bastante Quanta gente? gente. Bastante. A Agora, Mônica agora, tá mandando um abraço aqui. A Mônica você não conhece, né? não, essa daí eu nunca vi. Nem tem o mesmo sangue, né? Imagine. Deixa eu ver quem mais está aqui, aproveitar. Ó, o Juliano é um grande amigo meu, está aqui mandando um abraço, que está na sala. Ah, tá, ele quer dizer, tá acompanhando aqui. Valeu, Juliano, ele tem uma empresa de eventos aqui em Curitiba, grande parceiro, um abraço para ele. Cara, e a galera quiser mandar pergunta, mandar abraço, eu falei pro Rômulo, nós temos uma hora para começar a live, para terminar, tá tranquilo, né, cara? Eu vou trabalhar só à noite mesmo, vamos conversando, batendo papo com a galera aí. Sem problema. Agora já está virando uma reunião de família, né? Já, porque só tá a familiagem aí batendo papo, né? Mas deixa, isso é legal, cara. Legal mesmo. E quem não pode Manda acompanhar pergunta agora ao aí. vivo, depois vai acompanhar. Manda pergunta, galera. Ó, a Águida comentando. Você tá vendo o comentário da Águida aí? Sobre o dia do aniversário do vô? Ah, não tinha nem asfalto, é verdade. A gente chamou de Expresso Poeirinha, alguma coisa assim, não foi? Foi. Eu me Ai, lembro que cara. eu dormi no ônibus. Você dormiu no ônibus? Não, eu dormi na casa da tia Suzana e eu lembro de uma situação que aconteceu. Era uma beliche. Eu dormi na parte de cima. Aí uma galera, eu mais uma galera, a gente dividiu, né? Na parte de baixo, mais uma galera, e no chão, mais uma galera. Cara, na confusão ali de muita gente, alguém deixou uma lata de leite condensado em cima da beliche, cara. Eu não vi, eu chutei sem querer, caiu bem na cabeça da tia Suzana, coitadinha, acordou. Ai, 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 eu falei, que foi, tia? Achei que tinha matado a tia Suzana, coitada. Foi muito engraçado. Foi muito louco isso. Você foi folgado, hein? Porque eu dormi no ônibus. Mas eu quis dormir no Pois é, ônibus. mas não, é porque, Eu achava, não, é porque eu assim, achava legal. não, é porque Você assim, já acho que a tinha gente já tinha viajado no viajado. ônibus, né? Já tinha viajado e tudo. Vamos dormir numa caminha confortável agora, né? Mas foi legal, cara, foi muito massa. Foi muito massa. É verdade. Aí o Giovanni tá dando risada, porque o Giovanni não sabe a história, né? O Caramba! Giovanni é um amigo meu aí, amigo da minha família, morou lá na Viela, onde a gente mora, onde a gente morou lá em São Paulo, né? Então ele tá se Cara, eu lembro, deliciando aí também. eu lembro quando eu fui passar um Natal lá na casa de vocês em São Paulo, que a gente foi Natal ou Réveillon? Agora eu não lembro certinho. Mas foi um final de ano que a gente saiu lá e cumprimentando. Eu até brinquei, porque o povo, o paulista, o paulistano em si, é muito simpático, né? Chega cumprimentando, vai abraçando e tal. Eu até brinquei com você, falei, pô, primo, nunca ganhei tanto 3 beijinhos. Oi, oi, tudo bem, né? Igual lá em São Paulo. É, é Foi verdade. muito legal. É naquela região que você morava lá. Não é freguesia. Freguesia era o tio Luiz e a tia Aurora que mora, né? Em Mirim, né? São Paulo. É, né? Em Mirim, aquela Cara, região faz ali. Eu muito. morava É. no Jardim Brasil, Edu Chaves ali, Isso, é isso aí, mas eu tava tentando lembrar. É, né, já era que mais legal. pegada a coisa. Ali como diz o ditado, o bagulho era louco, né, primo? Era louco, Tem um Mas foi rapaz uma que é meu época boa xará, que eu também. lembro dele. Hein? Tem um rapaz que é meu xará, que eu lembro dele, o Luciano. O Luciano. Era O teu Luciano vizinho. É. mora na região de Londrina aí. Ah, ele tá no Paraná agora. Legal, cara. Mora nessa região aí. Inclusive, Bacana. ele tem um canal no YouTube também que chama Pai e Filho HQ, que ele fala de revistas em quadrinhos de Quadrinho. super-heróis. Verdade. A Erika está perguntando, aproveitando a deixa, como é o povo no Canadá e como se cumprimentam. Ah, legal, porque aqui a gente cumprimenta com. Em São Paulo, abraço e beijinho. Curitiba, o povo é meio tímido, viu, primo? Eles são meio assim, oi, Não, tudo bem de Curitiba as longe. pessoas É.
que eu ouço falar de Curitiba sempre é que as pessoas nem se cumprimentam, né? É, eles são assim, na verdade, assim, depois que você faz Mais amizade, por orgulhoso. exemplo, você começar a conviver, aí é legal. Mas, cara, às vezes você vai no ponto de ônibus, você fala bom dia, você fica esperando até a noite, cara, a pessoa responder. Não é todos também, mas a maioria é assim. Aqui na região do lado francês é um pouco mais parecido com o brasileiro, tem beijinho, mas no começo é meio complicado, porque você não sabe que lado que é, às vezes se encontra, né? Aí você, opa, não era para dar na boca, era só do. Então, às vezes você tem que esticar o braço e ficar com o braço esticado, que é a melhor opção, né? O lado inglês são mais reservados, tal. Mas aí a pandemia resolveu tudo isso aí, né? Você não pode nem se Resolveu. cumprimentar mais. Então, Não, agora é resolveu só. essas paradas aí. No É máximo isso só, aqui, né? Ou no máximo isso aqui. no E olha lá ainda. máximo, É, no máximo um soquinho. Eu até brinco com um meus pouquinho. filhos que eles vão poder contar para os filhos deles que antigamente a gente se cumprimentava, dava beijinho, dava a mão, tal, É, dava um abraço. dava um abraço. Cara, que doideira, né, cara? Mas eu acho que logo vai voltando à normalidade, assim, que passar tudo isso. Cara, eu particularmente eu sinto muita falta dessa questão do abraço, assim, porque eu acho que o abraço é algo tão emotivo, né? Traz tantos sentimentos, uma coisa tão gostosa, né? Você abraçar uma pessoa que você gosta, que você não vê há tanto tempo. Por exemplo, se eu te visse hoje, pô, te dá aquele abraço apertado, né, cara? Isso faz falta pra caramba, né? Ah, com certeza. E vai acontecer, não tem jeito. Mas o que eu falo mesmo é de pessoas que não se conhecem e tal, que não tem tanto É. contato. Eu acho que isso aí vai demorar um pouco para acontecer ainda, né? E aí, cara, Brasil, passando aí essa pandemia, quando pensa vir visitar a família para cá, os amigos, como é que é isso aí? Na verdade, as fronteiras estão fechadas ainda, né? É, Porque eles têm a preocupação do Brasil, né? Que tem ainda, não está um controle muito em bom. muitos casos. Então, É, para sair, vai abrir a fronteira, mas vai ter que apresentar, no nosso caso que já tomamos a vacina, é só apresentar os comprovantes e aí está sossegado. Mas para quem não tomou a vacina ainda, tem que mostrar o teste, né? Assim que for fazer a viagem. Mas por enquanto está fechado ainda. Os planos eram de ir esse ano para o Brasil, mas tá tudo não, tudo teve parado tudo que ser ainda, adiado. então tudo ser adiado. Eu acho que a partir do ano que vem vai normalizar e aí a gente vai conseguir ir a família É. toda aí para o Brasil. Pô, uma coisa que seria legal se a gente conseguisse fazer, quando você viesse para cá, se a gente conseguisse fazer um encontro, né, cara? Se bem que depende muito dessas questões da pandemia, né, questão de todo mundo estar imunizado, estar saudável, estar legal, né, para não correr riscos e tal. Porque hoje a questão de você se cuidar é amor a você e ao próximo também, né, cara? Não tem muito que fazer, né? Mas imagina daqui a um tempo tudo isso acabar, enfim, a vida voltar ao normal, a gente poder se encontrar, fazer uma reunião familiar aí com todo mundo aí, ou pelo menos uma parte. A gente sabe que todo mundo é difícil, né? Mas pelo menos assim, fazer uma reunião legal, né, cara? Eu Verdade. sinto falta. A tia Clarice também, ó. A tua mãe diz que sente muita falta do abraço e do beijinho, né? Não é fácil. Com certeza. A gente até quando eu fui com meus filhos no Brasil, 2000 e, não posso errar, 18? 18? Foi? 18, eu acho, 18, né? 18 ou 19. Minha mãe vai me corrigir aí. É, Eu a lembro de gente ter vindo pra cá. foi, a gente foi e aí o pessoal de São Paulo ali e Sumaré, a gente conseguiu fazer uma reuniãozinha, a gente sempre faz, porque é mais fácil até, né? De ver Sim, todo mundo de uma vez. Olha lá, a Erika está corrigindo, 2019. 19. 2019. Então a gente marcou lá do lado da casa do meu pai, lá onde tem uma casa que tem piscina e tal. A gente se reuniu, então deu para ver muita gente. A Mônica, inclusive, foi para lá. Eu vi sua irmã também, vi sua mãe.
Eles que foram. foram para lá. Verdade, verdade. Então é só uma questão de se programar e a gente consegue fazer sim. Ó, um abraço aqui mais uma vez, tio Dorival tá lá, tá vendo a gente também. Cara, por exemplo, se a gente for falar, é que aqui a gente está falando da tua vida no Canadá e já fazendo um encontro familiar, né? A gente até brincou que a gente está fazendo um encontro familiar. Mas é que a nossa família é muito grande, né, Rômulo? Tanto da minha parte, por exemplo, eu sou teu primo por parte de mãe, né? Que a tua mãe é irmã da minha mãe. Mas você tem aqui a família Bernini também, o pessoal do Buroc, né? Que é do teu pai. Quer dizer, se for reunir todo mundo mesmo, cara, é muita gente, né? É muita gente. É uma época aí que minha mãe estava contando para a gente, acho que só do lado dos nossos avós maternos, tinha 38 netos, alguma coisa assim, né? É Rapaz, muito neto. mas neto de primeiro grau, né? Depois o outro É, é bisneto, né? É, bisneto, verdade. é. Então é Mas muita também gente. naquela época acho que nossos avós já era bisavó, não sei se chegaram a ser tataravô, não lembro. Não sei se chegaram a ser tataravô. Mas hoje, claro, se fosse vivo, já teriam passado de tataravô, né? Que a família é muito grande. Então, para se encontrar todo mundo é. Se eu for para o Brasil e for na casa de cada um, eu tenho que ficar um ano aí. E olha lá ainda, E ainda vai faltar pessoas não aí. vai faltar gente, é verdade. Mas, primo, voltando então à sua vida aí no Canadá, hoje, se fosse para você, é claro, 11 anos já muita coisa mudou, né? Mas, tem um convite, por exemplo. Vamos fazer de conta que não está tendo pandemia e tal. Sugerir um convite. Se fosse hoje, você iria? Você não se arrepende? Você está feliz? Está legal? É isso aí mesmo? Superou suas expectativas? Cara, não trocaria, não. Eu acho que foi uma excelente escolha. Tem seus lados positivos e negativos, como toda escolha que você faz. Não tem jeito. Mas eu não trocaria, não. Eu acho que foi uma escolha acertada. Minha mãe já inclusive teve aqui, ela tinha uma visão completamente diferente antes de vir aqui. E se você perguntar para ela hoje, ela mesmo vai afirmar não volta. Não volta, que é um lugar muito promissor Fica por aí para mesmo. principalmente para os meus filhos, né? Sim. Então, no começo é complicado. Eu lembro no dia que a gente falou para minha mãe que ia estar indo embora, porque a gente só falou realmente que estava indo embora para o Canadá quando tudo já estava pronto. A gente já tinha até a passagem comprada. Caramba, Então, velho. a gente foi para Sumaré e num café da manhã a gente anunciou. Todo mundo achando que a Ó, gente ia ter o terceiro filho, né? Todo mundo já achando que esse era um anúncio e tal. Aí nós falamos, não, estamos indo embora para o Canadá. Aí minha mãe caramba. ficou brava, saiu até da mesa, chorando já tal. Tadinha, normal, né? É normal, lógico, mas depois de todos esses anos, eles entendem que realmente foi uma decisão acertada. Tem todas as adaptações, tem todos os perrengues, né, do, todos esses anos, mas vale a pena. Vale Agora a a pena. pergunta é, você faria de novo? Não, Isso. não faria de novo. É muito complicado todo o começo, né? É, Sair de uma estabilidade que você já tinha, tal, e começar tudo do zero, não, não é tão simples assim. Deixa eu só encostar um pouquinho a porta aqui, que minha esposa está tá, no trabalho dela, eu não quero atrapalhar ela. tá, fica à Eu vontade. tô no quarto do meu filho. Então, voltando, para se adaptar a tudo não é tão simples, né? Nós chegamos aqui com dois filhos, uma filha de 4 anos, um filho de 2 e 8 malas. Imagina. Eu, minha esposa, 2 filhos e 8 malas. Caraca, Uma incerteza. A primeira vez que a gente chegou no Canadá foi para ficar, não foi para voltar mais. sim. Então, a gente já Então, tinha já que já faz residência 11 anos. permanente.
A gente já tinha residência permanente, a gente já estava garantido, não era nada ilegal. Então, isso já dá uma tranquilidade. Só que não tinha emprego, não tinha casa, não tinha amigos, não tinha, era só nós quatro. E Sim. vou te dizer que após 11 anos, somos nós quatro ainda. Não, a gente tem amigo, tem tudo, mas as coisas para decidir, você não tem a sua mãe que você fala, fica aqui com meu filho, eu vou ali, ou eu vou passear. A gente ficou muito colado, a gente é muito unido por causa disso, porque é nós quatro para Sim. tudo. Então, Então, um pelo outro aí, né? então a gente se conhece muito bem, a gente às vezes sai aquelas faíscas que é normal, né? Os Normal, todo quatro, casal, toda família. imagina agora na pandemia, né? Os quatro dentro de casa. Tem os Verdade. conflitos também, né? Sim, Mas é tudo superável. E quando você muda, uma curiosidade aí que o pessoal deve ter, você tem um planejamento de, todo ano eu vou ao Brasil, tal, vou matar essa saudade indo todo ano. Mas é quando você chega aqui, você vê que você precisa trabalhar, é que a uma outra passagem é realidade. cara, é É, outra realidade. Que a passagem não é tão barata, que você tem que ter sim, algumas outras prioridades e você precisa se adaptar a todas elas, precisa planejar. A gente já falou sobre isso, né? Planejar é muito sim, importante, porque quando você está de férias, se você não tem um emprego fixo, por exemplo, você não está ganhando dinheiro, né? Então você fica um sim. mês fora viajando, mas a conta continua chegando, né? Que é as Então famosas você tem que contas planejar. fixas ali, mensais, né? Exatamente. Então a gente demorou da primeira vez para ir no Brasil 3 anos e pouco, quase 4 anos que a gente foi os quatro para o Brasil. Caramba. Não é fácil, né? É igual você falou, tem todo um planejamento, toda uma logística da coisa, né, cara? Não é simples, né? E foi E a quantas única. horas? Peraí, desculpa. E foi a única vez que a gente foi os quatro juntos, em 11 anos, Ah, foi em entendi. 2013 para 2014. Eu já fui algumas outras vezes. Eu fui uma vez sozinho e já fui outra Uhum, vez só com meus filhos. Então a gente está entendi. planejando ir provavelmente em 2022 e os quatro. Minha esposa já Os foi quatro. algumas outras vezes sozinha também. Então, eu ia te perguntar justamente sobre o trajeto. Quantas horas? E você, por exemplo, é um trajeto somente possível de avião, né? Ou tem uma outra forma de se viajar para cá? Ou só avião mesmo? Não, o avião é o mais viável. Dá para vir por terra, mas demora muito e tem os perigos aí do trajeto, né? Passar em alguns lugares meio punk da América Central, América do Sul também. Avião, a Sim. gente sai daqui de Ottawa para Toronto e de Toronto para São Paulo. Quantas horas De de voo? Toronto para São Paulo dá 10 horas de voo. Uhum. 10 horas. Ah, 10 mas horas de é. voo. Mas é tipo assim, uma viagem. Hoje, cara, se fala muito, né? Questão desse transporte aéreo, cara. Na minha opinião, um dos transportes mais seguros que existe é o transporte aéreo, né, cara? A gente sabe que, É, infelizmente, acontecem acidentes, acontecem, infelizmente. Mas é raro de acontecer, né? Não é algo que é comum. Se você ligar, por exemplo, a TV ou entrar na internet, enfim, qualquer meio de comunicação, acidentes que acontecem via terrestre é o que mais tem, né? Mas o transporte aéreo é o mais seguro ainda do mundo, né? Então, dá para se viajar tranquilo para qualquer parte, né? é verdade. A minha mãe está comentando alguma coisa aí. Você tá vendo aí? Na- Deixa eu ver aqui, ó. Na noite que eles foram, eu não dormi, aí ele me ligou para dizer que estavam tudo bem, que tinham chegado bem. Ela ficou muito preocupada quando vocês foram, né? Ela disse que não dormiu à noite. É até uma história legal isso aí, porque quando a gente foi comprar as passagens, a passagem, como todo mundo sabe, quando você compra passagem só de ida, sai muito mais caro, né? Aí a É, né? gente começou a procurar pela Air Canada, que é a
companhia canadense. Aham. Estava muito caro. Na época, 2010, estava dando para nós quatro, R$ 8.000 naquela época. Uhum. E uma outra pessoa que estava vindo, como você ficava naqueles grupos para pessoas que estavam vindo para Quebec, alguém foi lá e colocou que tinha achado pela uma companhia mexicana por mais barato. A gente foi lá e comprou dela por 3.000. Economizamos Caramba! 5.000 reais. De, de, Mas de, de diferença. foi uma loucura, cara. Porque nós saímos na sexta-feira e chegamos aqui no domingo, 3 horas da manhã do domingo. Então a gente Caramba! fizemos conexão na cidade do México. E Uhum. aí tem uma história muito engraçada, né? Porque engraçada hoje, né? Minha esposa, quando a gente saiu de São Paulo voando para essa cidade do México, ela já chorou, tal. Eu olhei para ela, ela estava ali emocionada, tal. E eu fortão, né? Ah, chorar. Eu sou Tá forte, tudo certo. sou o cara. Aí foi tal, chegamos na cidade do México, ficamos esperando lá a conexão, tal. Fomos no banheiro, tal. Lavar o rosto, tal. Aí vamos comer, tal, comemos. Aí sentamos uma hora lá esperando a conexão. Cara, me deu um desespero. E eu comecei a chorar, 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 A chorar, ficha chorar, caiu, chorar, né? chorar. E eu olhei para ela e falei assim, o que a gente está fazendo? Onde a gente está? A gente largou tudo para trás. Aí ela olhou para mim e falou assim, chega, já chorou, tá bom, se recompõe e vamos embora. Ela falou assim, por Bola pra isso frente. que eu já chorei antes. Já chora de uma vez e depois é só alegria. Tá certo. E em relação à família dela, a gente fala, tá falando da nossa família, tua família e tal. E a relação com a família dela também foi difícil? Eu imagino que sim, né? Deixar também a família, enfim, os. Sim, porque como a gente morava em São Paulo e a família dela também morava em São Paulo, a gente sempre estava próximo, né? A gente morava a 5, 10 minutos da mãe dela. Então, Poxa vida. todo final de semana, no domingo, saía da igreja, ia almoçar lá, passava durante a semana. Então, foi difícil também. A mãe dela veio aqui em 2011, logo depois que a gente se mudou, ela foi a primeira pessoa a vir aqui. Inclusive, família, pode vir no Canadá, não é proibido não, tá? É Só isso se aí. planejar e vir conhecer. Só vieram até hoje a minha sogra, minha mãe e uma prima da minha esposa, Natália, que estava fazendo o intercâmbio aqui em Nova York e ela passou a Natal e Ano Novo aqui com a gente. Quando você comentou, falou, pô, primo, pode vir pra cá, que, né? A gente tá aqui e tal. Eu comentei com a minha esposa, falei, caramba, velho, deu até uma, sabe, aquele bichinho assim de vontade de conhecer lugares diferentes. É sobre aquilo que a gente estava falando, né? A gente conversou sobre isso. Faz planejamento, que dá tudo certo, né? Você planeja. Porque a gente sabe que não é só a questão da passagem aérea, tem toda uma estrutura que você precisa ter, uma reserva e tudo mais. Mas que não é impossível, né, primo? Hoje você fazendo tudo. E o bacana é que hoje também, eu tenho um programinha, quando eu fui viajar para o Nordeste, que é aquela questão de milhas, né? Nos Uhum. aplicativos você consegue comprar passagem bem mais barato, né? Por exemplo, passagem que eu pagaria sem passar por esse aplicativo, que é o Max Milhas, né? Mas tem um, dois, três milhas, enfim, são vários, né? Mas ali no Max Milhas eu consegui passagem, por exemplo, de Curitiba para Salvador, na Bahia, como se eu estivesse indo de ônibus daqui em Andirá. Então, quer dizer, foi bem mais barato. Então, você consegue se planejar hoje, né? Com esses aplicativos de companhias e tudo mais, né? Tudo com planejamento acontece, né? A Erika está colocando, é caro. Caro é sim, mas se você Sim, planejar, você vai se planejar, por exemplo, daqui 2, 3 anos e você começar a guardar um guardar uma grana, dinheiro e se né? planejando.
ou até mesmo aproveitar que o dólar está alto e comprar dólar. E de alguma forma você vai conseguir. Tudo planejado vai dar certo. Não tem como. Olha, e uma coisa já podemos ficar tranquilos, já temos onde ficar hospedados, né? Pois é, Já é tem lugar para uma grande ficar, que coisa, né? já economiza pra caramba, né? É verdade. Ó, Alguém tem está te uma mandando um pergunta recado ali, grande ó. aí, ó. Você quer ler? E eu não Consegue estou enxergando visualizar aí? muito bem. Vamos ver. Mas é a Perdi. Rose, a esposa do Magno. Diga. Quando morava aí no Brasil, o pai do Rômulo era meu bispo. Eu concordo que o Rômulo disse que não importa o tempo que você mora em outro país, você sempre vai estar sozinho. Eu moro nos Estados Unidos faz 27 anos, eu me sinto como o Rômulo sozinha, eu, meu esposo e minhas duas filhas. É a É, Rosilene Santos. inclusive, um grande abraço aí para a Rosilene. Eu lembro muito bem deles, lembro do Magno. O Magno me levou para Mariporã para a gente andar de caiaque uma vez. Acho que ele vai Legal. lembrar disso aí. Eu, ele e o Célio. A gente foi. Lembra do Célio, né? Lembro, lembro. Um E cara eu que lembro roncava que alto nessa pra época. caramba, não é? Hã? Ele roncava alto pra caramba, né? É esse, será? Roncava alto, não. Ronca até hoje. Então é o mesmo. Ninguém Aí, dormiu, cara. Célio, Parecia um trator, cara. Mas eu lembro, sobra, sim. sobrou para você, hein, Célio? Não, mas voltando aí, a Rosilene falando, é verdade, cara. Você se sente. Acho que em certos momentos você se sente sem pátria, vamos dizer assim. Não brasileiro e não canadense. Apesar de já ser um cidadão canadense. Eu até nem Entendi. comentei a respeito disso. A gente já é cidadão, já tem passaporte canadense. Então agora a gente tem dupla cidadania. E é Cidadania. muito mais fácil ir para os Estados Unidos com um passaporte canadense. É Entendi. completamente diferente, cara. Completamente. Uhum. O brasileiro já desconfia, já quase rasga o seu passaporte para ver se é falso, se é você mesmo. Fazem 200 É, perguntas. É complicado. Essa foi a minha experiência aí quando eu fui a última vez para o Brasil. A gente foi pela cidade de Washington, D.C., né, a capital dos Estados Unidos. Estados A gente Unidos. foi passar na aduana, na fronteira. O cara olhou para mim e só falou: qual é o seu destino final? Eu já tinha entregado o passaporte canadense e ele falou: qual é o seu destino final? Eu falei: São Paulo, Brasil. Ele carimbou, tirou a foto e a gente passou, porque o passaporte era canadense. Então, Bem de boa. é Caramba. completamente diferente, cara. Completamente diferente o tratamento. Sim. E a gente sente na pele mesmo. Até eu contando do México, quando a gente veio, a gente teve que pegar, naquela época, não sei hoje, mas naquela época precisava de um visto para o México, né? O brasileiro precisava Uhum. de visto. No México, eles quase rasgaram nosso passaporte para ver se aquele visto lá era falso, cara. O cara fazia assim com o Caramba. dedo, assim, no visto, cara. Eu falei: vai rasgar, daqui a pouco nós vamos ficar sem esse visto Sim. aí. Porque Uhum. é desconfiança total, cara. E faz um monte Caramba. de pergunta e investiga. Aí, dessa última vez com o passaporte canadense, foi mamão, cara. Bem de boa. Sem problema Por nenhum. exemplo, por exemplo, Rômulo, vou e vou conhecer o Canadá e tal. Como que funciona? Eu vou como turista, enfim, como é que funciona isso? Tem Você uma. tem que vir como turista e pegar um visto, né? Se você quiser Uhum. vir pelos Estados Unidos, você pega um visto dos Estados Unidos e uma autorização para entrar no Canadá. Entendi. É Mas se diferente, por você exemplo, quiser, diga. só completando o que você está falando, por exemplo, se eu não me engano, para a Europa, não sei se é em Portugal, você precisa de uma. Se você tiver uma carta convite ou algo do tipo, é mais fácil. É algo Aqui é a parecido mesma assim coisa. também aí ou não? Mesma coisa? É Ah, a mesma entendi. coisa. Mesma Uhum. coisa.
uma carta convite, você tem mais possibilidades. Se você Meio que você tem facilita. alguns critérios, né? Você tem uma renda fixa, você tem um emprego, se você tem uma casa própria,